Vamos lá. Queridos, hoje eu vou bater um papo com vocês. O apóstolo Helder pediu para eu contar testemunhos de vida, história de vida. A minha vida é um pouquinho diferente dos demais. Hoje eu quero falar para vocês alguns conselhos que o meu pai me deu, que influenciaram muito a minha vida e fizeram muita diferença. Eu vou contar testemunhos e histórias que são baseados nesses conselhos, tá bom? Então coloca aí, você está anotando, coloca aí, conselhos para a vida, com V maiúsculo. Vida de Deus. Bem, para quem não me conhece, sou a apóstola Suzana, sou a irmã do apóstolo Helder. Fazia um tempo que eu não vinha, né? Obrigado pela oportunidade, gente. E que bom, é bom estar com vocês. Amém? Sintam-se abraçados. Anote aí. Primeiro conselho. Vai orar. Escreve. As pessoas ficam chateadas quando a gente fala isso, muitas vezes, sabia? Mas a maioria das pessoas que chegam com a gente pedindo aconselhamento, eu pergunto, você já orou? Não. É por isso que está com problema, mano. Fala para o irmão que está do seu lado, vai orar. Esse conselho, ele vai gerar relacionamento. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 16, Paulo dá alguns conselhos e um deles é: orai sem cessar. Orai sem cessar. Isso significa que eu vou trazer o Senhor para a minha vida em todo o tempo. Apóstola, quando foi que a senhora recebeu esse conselho? A primeira vez que eu recebi esse conselho, eu tinha, eu acho que uns 6 anos de idade. Sabe, eu dou graças a Deus pela vida do meu pai, que ele sempre foi linha dura comigo, muito. Mais do que com qualquer discípulo, comigo era no choque. Mas se ele não for, ele me preparou como líder. Eu era muito debilitada, eu era muito carente de habilidade, muito carente de muita coisa. Então, se tem aqui alguém ruim, eu era pior. Mas se uma coisa que eu posso falar para vocês, que acompanhou a minha vida, foi as orações do meu pai e os conselhos dele. Então, eu me lembro que eu tinha 6 anos de idade. E hoje você vê, a apóstola Suzana tem uma boa voz, mas eu não tinha voz. Eu cantava mal pra caramba. Quando eu era pequena, eu tinha uma voz desafinada. E eu me lembro que eu peguei o final do vinil. Início do CD. E eu me lembro que o papai tinha uma coleção de vinil que ele quebrou do mundo, e ele começou a comprar alguns vinis evangélicos, e tinha um vinil de uma criança. O nome da criança era Vaninha. E ela cantava uma música no Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Senhor, onipotente, descansará. E eu ouvi aquilo, eu queria cantar igual. Então ela ia para um lado, eu ia para o outro. Ela dizia o A, eu dizia o B, gente. Eu tinha uma voz ruim e eu comecei a tentar e não conseguia, eu comecei a chorar.
E eu me lembro como se fosse hoje, fui lá no quarto do papai. Papai não era tanto tempo convertido, mas ele falou assim para mim: filha, você quer cantar? Eu disse: quero. Ele disse: vá orar. Peça para Deus, para Ele mudar a tua voz. Peça para Ele mudar a tua voz. E, gente, com toda aquela coisa de criança, de 6... de 6, 7 anos de idade, que é a mesma idade hoje do meu sobrinho Elias, com toda a fé de uma criança, eu me lembro que eu peguei, dobrei o meu joelho e falei: Deus, por favor, eu quero cantar, me dê a voz, eu não consigo cantar. E comecei a chorar e falando com Deus como uma criança. E você sabe o que aconteceu comigo? A minha voz mudou. Hoje eu consigo alcançar notas graves, consigo alcançar notas agudas. O Senhor mudou a minha voz. Engraçado que no decorrer da minha caminhada cantando, eu tinha uma voz muito fraca. Eu acho que o apóstolo Helder vai se lembrar disso, que o meu microfone tinha que ser no último volume, porque a minha voz era aguda, era um agudo que alcançava altura. E eu me lembro que com 12 anos ele me levou num congresso, foi o primeiro congresso que eu fui, da Donep. Eu tinha 12 anos, e lá eu cantava, todo o tempo o pessoal estava com violão e eu estava cantando. E aí a minha voz, de tanto cantar, acabou. Quem canta em congresso sabe que a gente canta até acabar a voz. E, amados, eu cantava e toma-te água gelada, cantava e toma-te água gelada. A minha voz, é até a música que até hoje, quando eu encontro essa turma de lá, eu se lembro dessa música, 5 letras preciosas. E aí, quando acabou minha voz, que a minha voz voltou, porque assim, eu ia orar. E pedia para o Senhor me ajudar. E aí, quando a minha voz voltou nesse tom grave aqui que vocês estão ouvindo hoje. E eu comecei a ter muita força na voz. De forma que eu posso dizer para vocês, amados, preste atenção, adolescente, jovem, nós nascemos para ter relacionamento com o Senhor. Se você não tiver relacionamento com o Senhor, você vai se cansar. Você vai se cansar. E sabe o que o Senhor Jesus falou? Ele disse: vinde a mim, você que está cansado. As pessoas não vão primeiro orar, elas deixam a oração por último. E ainda se estressam quando a gente pergunta e diz: você não está entendendo. Eu estou te dizendo, você que não está entendendo. A primeira coisa na tua vida é o teu relacionamento com Deus. Orar sem cessar não é que você vai viver no teu quarto preso lá, mas é você trazer Deus a todo momento na tua vida. Então eu posso contar para vocês aqui um monte de situações. Eu me lembro que na minha vida tudo foi cedo, sabe? Eu falei para vocês que eu sou um pouquinho diferente. Eu me achava muito desprovida de qualquer tipo de habilidade, de boa aparência, de tudo que vocês imaginam. Eu era muito problemática na minha adolescência. E isso começou da infância, porque o meu cabelo era diferente dos meus irmãos, a minha cor de olhos, mesmo sendo um tom de mel, mas dos meus irmãos era verde, era não sei o quê, então eu sempre me achava inferior. Então deixa eu te dizer uma coisa, eu aprendi desde cedo, e eu dou graças a Deus por isso, sabe? A depender do Senhor, porque eu sabia que em mim eu não tinha nada de bom, nada. Então tudo, desde pequena, o meu pai dizia: vai orar, era todo o tempo isso, vai orar, Suzana. E eu ia orar.
Eu entrava no meu quarto, dobrava o meu joelho e ia orar e dizia: Deus, eu preciso que o Senhor me ajude. Então, quando eu era pequena, a única coisa que eu achava que eu tinha de bom em mim é que eu tinha facilidade de aprender as coisas. E eu gostava de... E eu vi que a minha mãe gostava muito de ver a minha letra. Então, eu desenhava a minha letra. Ela pegava, mostrava os cadernos, era a única coisa que eu via de bom em mim. Então, por causa disso, me aceleraram na escola. Porque quando eu fui fazer o teste, que a gente estudou no colégio moderno, a minha tia me acompanhava, ela era professora, então todas as lições que ela fazia, eu pegava uma para mim fazer, sem estar na escola. Então, quando eu fui para o colégio moderno fazer o teste para poder entrar no maternal, sei lá, eu fiz o teste de coordenação motora. No final, eu escrevi o meu nome e entreguei para a coordenadora lá, pedagógica. E ela ficou surpresa, ela disse: a menina, eu vou adiantar ela, porque ela já escreve. Então, hoje não se faz mais isso. Mas me aceleraram, então eu não fiz alfabetização, eu fui logo para a primeira série. Então, com 15 anos, eu entrei na faculdade. Tudo para mim sempre foi cedo. Eu era um mascote lá na faculdade. Engraçado que para chegar lá, veja bem, depois do colégio moderno, a gente foi para o colégio adventista. E na época, o colégio adventista ele não era um colégio, vamos colocar assim, com ensino forte. Hoje está bem melhor, tem a questão do ensino positivo, sei lá o quê. Mas naquela época, o ensino não era forte. Então, a minha irmã, é uma bênção na época, e ela estava no segundo relacionamento dela, e era um dos donos do colégio Ideal, lá da Face. Hoje eu acho que ele nem é mais vivo, se eu não me engano. Mas naquela época, esse cara viu que eu gostava de estudar, ele chegou com o papai e disse que ia me dar uma bolsa para eu fazer o convênio lá no Ideal. Por quê? Porque nas escolas, o que eles fazem? Eles querem pessoas para alcançar uma média, né? Que fique nos... Eles querem ser reconhecidos como uma escola que tem muita gente que passou no vestibular, no Enem. E aí, gente, o que acontece? Eu passei para essa escola e, gente, eu tive muita dificuldade, muita. Para vocês terem uma noção, no Ideal, redação, ou você tirava 0 ou você tirava 10. Não tinha meio termo. Se você não tirasse 10, não podia ter erro de português. Eles te davam 2 oportunidades para você fazer prova. Você fazia a primeira. Teve erro, 0. Aí você podia fazer a segunda tentativa de redação para tentar tirar um 10. Então eu senti muita dificuldade. Muita. Eu estava com 14 anos, com dificuldade, comecei a estudar pela madrugada, haja pó de guaraná, café, Coca-Cola, uma mistureba, gente. E tá. Passava a noite inteira estudando. E eu fiz isso durante 6 meses e eu acabei com a minha saúde. Me deu uma estafa valendo, que parecia que, quando dava dor, 2 facas na minha cabeça. Então, a minha mente ficou, eu não conseguia mais assimilar nada. Cansada. E agora? Tem a expectativa dos pais, tem a expectativa do sujeito que me deu a vaga. E aí eu peguei e fiquei, caramba, e agora? Vou orar. No final do ano, pedi para o papai me colocar na revisão, que é aquelas coisas que é tipo um mês direto, onde você fica só revendo matéria. E eu orei ao Senhor, falei: Deus, eu não entendi nada de química. Vocês já viram como é química, né? Quem gosta de química aí? Levanta a mão, deixa eu ver. Sangue de Jesus tem poder. A química tem umas fórmulas que só Jesus na causa, a gente estuda isso, a maioria nem vai usar para a vida isso.
Física, quem gosta de física? Gente, eu não estava assimilando nada. Então você imagina, você pegar uma equação, você pegar um problema, você lê, tem que interpretar, usar uma fórmula, só Jesus na causa. E o que a senhora fez? Eu fui orar, gente. Falei, Senhor, eu estou indo para essa revisão, eu preciso que o Senhor me ajude. Por favor, manda um professor que eu consiga compreender essas matérias. E, gente, Deus escutou. E aí eu tive um professor de química, que era bem maluco, é aquele tipo de professor que nos ensinava cantando, ele falou de música, aí já é mais a minha linguagem. E aí ele me ensinou questão de tabela periódica, questão de fórmulas, tudo, para tudo ele tinha uma canção. E aí ficou gravado. E eu comecei a aprender, a assimilar aquelas fórmulas que a minha mente cansada não conseguiu assimilar durante o ano. E, gente, olha, sabe o que é um ano dependendo do Senhor? Quando a tua cabeça não está funcionando para nada, e aí eu tinha que manter uma boa média, tudo era oração. Senhor, me ajude. Preciso que o Senhor me ajude a fazer essa prova, preciso que o Senhor me ajude a fazer isso aqui, preciso que o Senhor me ajude. Era tudo oração, dependência pura do Senhor. E aí, quando fui fazer o vestibular, eu me lembro que estava eu e a minha irmã na mesma sala, não sei, eles não viram que a gente era irmão, acho, sei lá. Eu sei dizer para vocês que a minha irmã estava malucona. Ficava andando de um lado para outro, nervosa. Gente, era tanta gente nervosa, que eu já estava ficando nervosa por eles estarem nervosos. E andando para um lado para outro, para um lado para outro, para um lado para outro. E eu me lembro da voz do papai que falou assim para mim, filha, olha, você está muito nova. Eu nem paguei para você fazer esse convênio. Se você não passar, não tem problema. O ano que vem eu pago a tua escola. E você vai, faz de novo e você passa. E aí, eu me lembrei da voz do papai e eu falei com o Senhor, eu falei, Deus, eu sei que o papai disse que eu posso falhar. Enquanto estava todo mundo andando de um lado para outro, eu dobrei, eu baixei minha cabeça lá sentadinha e disse, Senhor, querido Espírito Santo, me ajude a lembrar o que eu estudei. Por favor, me ajude aqui. E é engraçado que parecia que eu estava num outro lugar, que não era aquele lugar cheio de gente nervosa. Parece que aquilo não estava me afetando mais. E quando veio a prova, gente, quando eu era pequeno, o papai perguntava, filho, o que você quer ser quando crescer? Eu dizia, professora. Ele dizia, professora não, diretora. Eu dizia, mas eu não quero ser diretora, eu quero ser professora. Aí ele dizia, professora não, diretora. Mas pai, por que o senhor está falando que eu tenho que ser diretora? Ele disse, porque você vai ensinar por prazer, não porque você precisa. Então, se você quer caminhar por aí, você vai ter uma escola. O papai sempre nos empurrou para ser pessoas grandes, como Deus quer que a gente seja. E aí, quando foi na hora de decidir, ele perguntou para mim, o que você vai fazer? Aí eu disse, eu vou fazer direito. Direito não, filha, você vai ser pastora. Eu não vou ser pastora, pai. Eu não sirvo para isso. Eu não tenho facilidade com as pessoas. Gente, nessa época, eu era muito problemática. Eu passei uma fase de patinho feio, vocês não têm noção. E até quando o patinho feio se transformou, eu ainda me senti um patinho feio. Então, eu tinha dificuldade de chegar e dizer um ai para as pessoas. Fazer isso que eu estou fazendo aqui com vocês, eu nunca me vi assim. Para mim seria impossível. Eu não tinha habilidade em palco, eu não tinha habilidade de falar com ninguém. Esses dias, semana passada, eu falei com uma amiga daquela época, que era a minha única amiga.
Eu tinha postado uma foto no Facebook para trocar o perfil, e aí ela pegou, postou assim: oi, Suzana, aqui é a Shirley. Eu falei: caramba, que coisa. Falei: oi, querida, como é que você está? Está em Corumbá. Era a única pessoa que eu falava, gente. A mamãe dizia que ela tinha uma varinha mágica, que fazia eu falar. Eu não me via assim. Então, eu dizia: porque você vai ser pastora, então você não vai fazer direito, você vai fazer administração, porque isso vai te ser muito útil para o teu futuro. Eu dizia: mas pai, eu não quero administração, então eu vou fazer economia, porque eu gosto de economia. Não, você vai fazer administração. Coloque a primeira opção, administração, depois você coloca essas outras aí. E eu disse: amém. Depois eu vou falar sobre isso, tá? De se colocar no lugar de obediência. Mas eu disse amém. Tá bom. Quando eu fui preencher lá o que você quer de opção, daí eu preenchi administração. Segunda opção, direito. Terceira opção, economia. Então eu estava lá, eu sentada na minha carteira, eu e o Espírito Santo, e eu orei ao Senhor, e o Senhor ouviu. Então eu me lembro que eu fui para casa, e o papai repetiu 3 vezes para mim: filha, ele viu que eu estava um pouco tensa, não tem problema se você não passar. E a gente esperando o resultado, antes era na rádio, né? Hoje eu não sei como é que é. Acho que deve ser tudo online, né? Mas era rádio. Então eu estava tomando café, servi o meu café, botei o leite, eu estava misturando o açúcar, e o meu irmão Emanuel com o ovo na mão fazendo assim na minha frente. E aí lendo lá: fulano de tal, agora a lista de administração, fulano, Beltrano, Ciclano, tá. Suzana Sinara. Eu acho que só eu que tenho esse nome. Foi a mamãe que me deu esse nome, Suzana Sinara, da Silva Mendes. Amados, eu estava botando a xícara na boca, veio o ovo na minha cabeça. Plaft, caiu o ovo dentro da xícara. O meu irmão Helder veio do interior. Vocês sabem o que ele tinha feito? Eles estavam todos mais confiantes do que eu ia passar. E o Helder, ele tinha pego uma garrafa de 2 litros, encheu de açaí, meteu um monte de ovo dentro, chacoalhou e botou debaixo da terra. Vocês não têm noção. Quando ele chegou, gente, o meu cabelo está comprido. Meu cabelo era comprido na época. Ele fez um estrago. A casa ficou podre por 1 semana. Vocês não têm noção da podridão. Foi uma festa. Mas tudo porque alguém orou. Fala para o irmão que está do seu lado: vai orar. Vai orar. Gente, para ser livre de tentações, vai orar. Como eu era problemática na época, eu tinha muito medo de perder a presença de Deus. Então, eu tinha medo. Eu me lembro que eu estava no 2º ano, tinha um moleque que me perturbava. Ele me perturbava, filho do cão. Olha, porque eu já estava ajeitada, e eu me ajeitei, aparência física, oração também do meu pai. Sério. Eu não tenho uma foto do tempo que eu era feia. Não tem. Vocês só vão ver fotos porque eu era tão problemática, eu rasgava tudo. Não deixava ninguém tirar foto minha. Então, não sei se o Helder tem aí alguma foto escondida, que eu sei que ele tem fotos, nossa, mas eu não sei se ele tem. Dessa época. Eu rasguei tudo. Tirava o foto da minha frente porque eu rasgava. Então, o papai começou a orar por mim. Ele viu que eu era
muito problemática, eu tinha dificuldade com pessoas. E então ele começou a orar. Mas nessa época eu já estava ajeitadinha. Eu tinha uma boa aparência. Então, e fora que, quando era para orar lá na escola adventista, Suzana vai orar, Suzana vai representar não sei o quê. Quando era para debater questão de Bíblia com o professor, é engraçado até, é um contraste. Porque eu tinha dificuldade, mas eu tinha coragem. A Suzana vai orar, a Suzana vai fazer não sei o quê. Eu tinha coragem. Mas vocês sabem aquela questão que ter a consciência que o Senhor está com você? Então eu tinha medo de perder isso, gente. Aí esse moleque, eu me lembro que ele me perturbava. Eu ia para um lado, ele ia atrás, eu ia para o outro, ele ia atrás. E o cara tinha boa aparência, ele era bem mais velho, ele tinha dinheiro. Aí ele disse assim, vem cá, qual é o teu problema? Todo mundo me quer, por que tu não me quer? Qual é o teu problema? Tu está doida? E eu, com medo, eu me lembro que eu estava descendo uma rampa, correndo. No Grão-Pará tinha uma rampa, era bem íngreme assim, descia 3 lances de rampa. Então, quando a gente vinha de lá, vinha voado, correndo. Quando eu cheguei no fim da rampa, o moleque me segurou e me jogou. Eu me lembro que eu fui parar, tinha um ginásio, eu fui parar no meio de uma trave. E ele falou assim para mim, agora tu vai decidir, tu vai ficar comigo ou não? E eu me lembro que eu ouvia como se fosse a voz do meu pai, mas era o Espírito Santo falando comigo. Foge. E eu assim, o que eu vou fazer agora? O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? E o moleque falando comigo, eu peguei, eu falei, Senhor, você vai me ajudar agora. O garoto era o dobro de tamanho meu, alto. E eu tinha 14 anos, gente. Tirei distância, dei um empurrão e saí correndo. Pá, perna para que te quero. Na hora eu falei, Jesus, me ajuda aqui. O que eu faço? Eu posso contar para vocês inúmeras situações. O ladrão uma vez entrou em casa. Lá na 25 de setembro, quando a gente morava lá. Tinha acabado um discipulado meu, o papai estava discipulando o grupo dele. Então, a gente, para revezar a questão de espaço, eu fazia o meu mais cedo e o papai fazia o dele à noite. Então, eu tinha acabado o meu discipulado, estava despedindo as irmãs, de repente, uma irmã começa a falar, apóstola, foi dia das mães, eu não lhe dei um abraço. E me abraçou, eu tinha aberto o portão, eu estava abraçando ela e, de repente, parou um carro. Eu estava com ela, pastora Alba, a outra estava saindo atrás, que é junto com ela, missionária Joseli. E aí o cara disse assim, botou a arma aqui na Joseli, aqui na cintura dela e disse, entra. E o que a gente faz? Irmãos, eu vou falar para vocês, todas as vezes eu vejo bandido à distância, então eu começo já a orar antes, eu repreendo já antes. Dessa vez, me surpreendeu. Então, eu fiquei, o que eu faço? E o cara falando comigo, eu estava no além. Conexão direta, Wi-Fi. Deus. E ele falou, entra. E aí eu fui entrando. A gente tinha um espaço de garagem, assim, para uns 2 carros, então a garagem era comprida. E a gente chegou na metade da garagem, e o cara falou assim, e eu orando. A Joseli ficou em choque. A pastora Alba começou a falar. Nervosa. E eu calada, falando com Deus. Deus, o que eu faço aqui? Isso nunca aconteceu comigo. E eu comecei a pensar. Salatiel só anda armado. Salatiel estava lá dentro.
Falei, mano, o Sandro e o Douglas, quando eles veem a arma, em vez de ele correr da arma, eles vão em cima da pessoa e repreende. E eu pensando comigo mesma, são 3 bandidos aqui. O que entrou com a arma aqui na pessoa, o outro bandido que estava armado também, que quando ele olhou para mim, ele saiu correndo, mas você sabe que você não se atenta no momento da situação? Ele já tinha corrido, um dos bandidos tinha corrido, e tinha tipo um espacinho assim, que nem um corredor na parede, ele se enfiou lá, aí ele fazia assim. E aí eu peguei e disse, Jesus amado, o que eu vou fazer agora? E eu ali, em pensamento, orando. Aí o cara de repente virou assim para mim e disse assim, escuta, quantas pessoas tem lá dentro? E aí, pum, veio a luz. Porque é bem assim, a gente fala com Deus e espera. Porque Ele responde. E fica atento. E aí veio a luz. Aí eu peguei, olhei para ele e disse, lá dentro tem 10 homens de Deus. 10 homens de Deus? 10 homens de Deus. E aqui, aí ele falou, 10 homens de Deus? Eu disse, 10 homens de Deus. E aqui, tem 3 mulheres de Deus também. Todas nós servimos o Senhor, fazemos a obra do Senhor, e eu vou te falar, tu entrou na casa errada. Aí ele falou, olha, eu não faço nada com gente de Deus, eu não faço nada com gente de Deus. Gente, ele tirou a arma da menina. Eu não faço nada com gente de Deus. Porque a Bíblia diz que é melhor pegar, botar amarrar uma pedra no pescoço e se lançar do penhasco do que mexer com o pequenino do Senhor. Eu falei, muito bem, você é desviado, né? Aí o cara pegou, fez assim, com a mão para trás. Eu nem amarrei ele, mas ele se amarrou sozinho. E ele começou a andar para trás. E, gente, veio uma ousadia, parecia que era o pequeno Davi indo em cima do gigante. E o cara indo para trás, e eu em cima dele comecei a falar. Eu falei, rapaz, tu não entrou no lugar errado, não, tu entrou no lugar certo. E a minha discípula nervosa não parava de falar. Olha, apóstola, não sei quem está com problema, não sei o que, blá, 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 blá. Mana, pera lá. E eu em cima do bandido, o outro escondido, e aí de repente veio um com celular. O que está acontecendo aí? Tu ainda não rendeu essas pessoas? Aí ele disse, não, aqui é gente de Deus, chama fulano, bora embora daqui dessa casa, bora embora dessa casa. Aí o cara pegou, saiu com o celular e foi ligar, sei lá para quem. E aí eu continuei conversando, ele dizia, não olha para mim, moço, não olha para mim. Eu disse, cara, eu tô desarmado, o que eu vou fazer contigo, rapaz? E ele foi até que ele encostou na grade, gente, se tremendo todinho, igual uma vara verde. E aí eu disse, rapaz, deixa eu te dizer uma coisa, tu é do Juruna, né? Veja que és profeta. Eu falei, cara, tu é do Juruna, né? E ele arregalou o olho deste tamanho. Eu falei, deixa eu te dizer, lá no Jurunas tem uma igreja evangélica da Paz. Lá tem um trabalho muito bom de recuperação de pessoas. Vai lá, procura a apóstola Margarete. Ela é minha mãe. É sua mãe? Eu disse, é minha mãe. Eu falei, tu já foi de lá, é? Ele disse, não olha para mim. Ele dizia, não olha para mim. Aí eu peguei, abri o portão, abri o cadeado, quando eu abri, o que estava escondido saiu correndo. Eu falei, mano, eu nem sabia que tinha escondido aqui. E aí ele falou, olha, eu não fiz nada com vocês, viu? Eu não fiz nada com vocês. Ele foi saindo, e aí o outro com o celular na mão foi entrando também. Aí ele pegou, parou, virou para trás. O carro deles tinha parado bem na frente, que eles estavam, parou bem na frente do vizinho. E ele disse, ei, irmã, oi, ora por nós, tá?
a gente não fez nada com vocês, ora por nós. Eu disse, eu vou orar. Peguei, fechei a porta. E, gente, pensa, a minha discípula que estava em choque continuou lá, imóvel. Eu digo, mana, vem, e saí puxando ela. E aí a outra dizia, apóstola, nunca imaginei que eu ia passar numa dessa com a senhora. Gente, teve uma vez que eu vim da associação comercial, vou já falar disso aí. Que eu sou envolvida com várias entidades representativas, então, na época eu era muito mais, hoje eu estou meio suplente, vamos colocar assim. E aí, eu tinha acabado de vir de uma reunião da FACIAPA, que é a Federação das Associações Comerciais do Pará. E aí eu estava becada, gente. Eu estava com um cordão de ouro, com um relojão, salto alto com um sobretudo, porque tinha que andar bem vestido, porque era representação de Estado, tem que andar bem vestido. E lá na frente dessa bendita casa da 25, e haja bater e ninguém abria. De repente um sussurro, olha para o lado, que eu olhei para o lado, bem na esquina vindo, um bandido. E eu lá toda becada, bati e ninguém abria. Peguei, fiz assim, Senhor, peço ao Senhor, segue esse homem, que ele não me veja. Peguei, virei de costa, nem liguei. Gente, o homem continuou andando. Ele passou por mim, ele não me viu. Entrou na casa do vizinho, de repente eu ouvi uma gritaria, socorro, ladrão! Eu disse, Jesus, livra aí, Senhor. Mas eu posso contar para vocês um monte de história. Teve uma vez que a gente estava fazendo uma apresentação, lá no interior. E aí eu estava cansada, gente. O pessoal estava desmontando as coisas, e eu peguei e sentei num banquinho que tinha bem na frente da casa onde a gente estava. E aí, de repente, bem na esquina tinha um banco. E o pessoal estava falando ali, eu estava em Marapanim. E o pessoal falou ali que aquele lugar era um lugar que tinha muito assalto. Então a gente estava saindo, né, o pessoal indo embora, o pessoal desmontando e eu estava sentada. E aí começou a chegar um grupinho que estava comigo, o cara parou numa moto, desceu uma mulher estranha, bem piriguete, e olha o cara, musculosão. Pegou, fez assim na moto, desceu. Virou, e ele vinha na nossa direção. Eu olhei e disse, tu estás amarrado em nome de Jesus. Gente, ele ficou preso. Ele fazia assim. E eu estava tão cansada que eu só fazia rir. E o homem fazendo assim. Aí veio o pessoal lá de dentro, o que é isso? Eu falei que eu amarrei ele. Aí o cara pegou, subiu de volta na moto, foi embora. Gente, eu falei para vocês que comigo tudo foi cedo, né? Então eu vou falar para vocês, eu me casei com 18 anos. (18 para 19 anos. Se você casar com essa idade e não orar, você está ferrado, viu? Por quê? Precisa ter relacionamento com Deus. Porque relacionamento com pessoas, lidar com pessoas, não é algo fácil. Então, você imagina, homem pensa, eu sempre quando eu prego para casais eu falo, homem pensa em azul e mulher pensa rosa. Mulher, quando está chateada, gosta de falar, fala. Homem, quando está chateado, ele se cala. Ele mata no cansaço. Fica um mês sem falar, mano. Cadê? Tem umas casadas aqui, não é verdade, irmãs?
Aí você fica, o que, que é? Aí quando a mulher está chateada, ela quer resolver. O que foi que eu fiz? Eu não sei o quê. Olha, vamos conversar, tem que conversar. Aí o cara fica, ó. Você imagina lidar com isso? Tem muito jovem que fala, eu vou fazer as coisas do meu jeito e depois vai dar tudo certo. Não dá. Dá ruim. Mas de forma que eu esperei do Senhor. Para vocês terem uma noção, com 12 anos a mamãe já me levava para evangelizar. Então, com 15 anos, eu assumi a minha primeira célula. E só com gente problemática. Aí vocês perguntam para mim, foi tudo que a senhora quis? Não, eu não queria. Mas eu sempre me colocava em lugar de obediência. Se disseram para fazer isso, eu ia fazer. Não tinha habilidade, não tinha nada. E como é que a senhora ia fazer as coisas? Eu orava, gente. E dizia, Deus, me ajuda aqui. Eu me lembro que teve uma jovem que veio para mim e disse assim, que o padrasto estava tentando abusar dela. E eu ensinei ela a fazer isso, apontar o dedo e dizer, em nome de Jesus. E, gente, o cara, ela morava nos altos, o cara estava subindo a escada, ela tinha chegado. Ela disse para mim, a pastora, ela falou, pastora, eu não bato nele, porque ela era lutadora de jiu-jitsu. Eu não bato nele porque a minha mãe não acredita em mim. Se eu bater nesse cara, o que eu vou fazer? Ela falou. Eu falei, eu vou te ensinar uma coisa. Ensinei ela. Então lá vem ela chegando da escola, chegou da escola e de repente ela ouviu o passo subindo. A mãe dela estava no trabalho e o passo subindo. E aí de repente o cara foi em cima dela e ela pegou, apontou e disse para ele, em nome de Jesus. O cara voou. Ela disse, apóstola, a impressão que eu tive que foi uma mão gigante que pegou e deu-lhe pá no cara. Ele saiu rebolando pela escada, ficou todo fumado. Aí ela virou, aí ele disse, o que é que tu fez comigo? Eu disse, eu estou distante, mano. Não fiz nada. Tu que caiu da escada. Alguém me empurrou. Ela disse, foi os anjos. Que a pastora falou que é só falar o nome de Jesus, tu não vai mais chegar perto de mim. E nunca mais chegou. Sabe, amados, na nossa vida, você pode ter uma jornada normal, ou você pode ter uma jornada incrível. Se você for querer viver só para você, se você não tiver um Senhor, porque quem tem senhorio de Deus, Deus te manda. Pergunta para a pessoa que está do teu lado, Deus te manda? Deus te manda? Pensa, Ele te manda mesmo? Ou você é aquele paradão que não faz nada? Sabe, o Senhor nos escolheu para esse tempo. Você precisa ser a força da tua igreja. Você está sendo a força da tua igreja? Você sabe o que acontecia comigo? Eu não tinha habilidade nenhuma, gente. Cada habilidade que eu fui alcançando foi com muita oração. Teve coisas que eu passei anos orando. E o Senhor vinha e mudava a minha vida, porque era assim. Se eu não fazia as coisas direito, meu pai dizia, está horrível, Suzana. Gente, eu passei 2 anos, o papai fez eu fazer louvor todo o culto. E eu dizia, eu não quero mais cantar. Porque toda vez que eu entrava no carro, ele dizia, foi horrível, não teve unção, vai orar, Suzana. E era assim. E sabe o que eu fazia? Eu ia orar. Tem gente que não gosta de autoridade. Deixa eu te dizer, como que você vai ser melhor se ninguém te empurrar para frente? Eu estava ensinando um grupo de adoradores, dos irmãos que ministram, dos ministros. Aí teve uma jovem que falou assim, e eu estava sentada, a gente estava fazendo tipo um debate, e eu falando para eles tirarem dúvidas para melhorar a questão de unção, questão de tudo. E aí, eu estava parada, escutando. E aí, de repente, a menina virou e falou assim,
Quando eu vou cantar, eu nem gosto que a senhora vá no culto, porque eu fico com medo da senhora me analisar e falar um monte de coisa para mim. Aí eu estava de cabeça baixa aqui, olhando a Bíblia, eu peguei e fiz assim. Quê? Eu disse, filha, você tem que ficar com medo de eu não te falar nada, porque senão você nunca vai melhorar. E ficou um silêncio. Deixa eu te dizer, mentor, discipulador, alguém que faz outra pessoa que parece com Jesus, muitas vezes vai te pressionar a você sair da tua zona de conforto. E um discipulador é aquele que ora e move as mãos de Deus para que a tua vida funcione. Então eu dou graças a Deus que meu pai foi muito linha dura comigo, porque eu sou quem eu sou. Porque eu tive uma liderança pancada. Ele fazia eu me mover. Ele dizia, vai orar, Suzana, não está bom. Outra vez fui aconselhar com ele. Aí ele disse, vem cá menina, tu não tem sabedoria não? Mano, me arrasou. Chorei, vivia chorando, ele dizia, igual eu choro, Suzana. Ele falou muito isso para mim. E ele falava muito também, você não trabalha para mim, você trabalha para Deus. Então você vai precisar fazer o seu melhor. E aí eu passei anos buscando pelo dom de aconselhamento. Tudo que eu precisei na minha jornada, e até hoje, eu ouvi a voz, vai orar. E eu ia orar. Com 18 para 19 anos eu me casei e tive que aprender a orar para me ter um casamento abençoado. Vocês perguntam para mim, apóstola, faz quanto tempo que a senhora não tem nenhum tipo de desentendimento? Há muitos anos, muitos anos. Até eu brinco com o Sandro, quando ele quando ele fala alguma coisa que era para me estressar, tipo alguma coisa que eu brinco, eu te amo, viu, irmão? Aí ele começa a rir, acabou. A gente precisa buscar, gente, para ter um relacionamento bom. Se a gente casa cedo, se a gente vem para um relacionamento, eu não sei se todos vocês cresceram no Evangelho, mas tem pessoas que vêm com feridas, com traumas de outras coisas que viveram lá fora. E se você fizer as coisas do teu jeito, botando a carroça na frente do burro, só correndo atrás de saia das irmãs, você vai se lascar, rapaz. Agora, quando você busca o Senhor, quando você espera no Senhor e você ora, você vai ter um bom relacionamento. Então, o que acontece? Eu tinha uns 20 e poucos anos, a gente entrou num negócio aí de... Aliás, deixa eu voltar. Eu fiz estágio no Banco do Brasil. Eu tinha 17 anos. 17 anos. Eu me formei com 19. Com 19, alguns aqui com 19 ainda nem entraram na faculdade. Com 19 eu já estava formada. 17 anos eu entrei 17 para 18 anos entrei no Banco do Brasil. E aí, mais desafio. Porque deixa eu te dizer, nesse mundo você vai ter muito desafio. Ou você encara a vida como um pão que você vai devorar, ou você encara a vida como, me perdoe a palavra, como Zé Ruela. Agora, se você tem Jesus, você precisa aprender a orar sem cessar. Porque tudo na tua vida, se você encarar com Ele, acabou, gente. Você vai vencer. Então aí chegou o Gerard, que era o meu chefe direto, o gerente administrativo. E ele pegou um livro dessa grossura, mais grosso que uma Bíblia, tacou assim, bem na minha mesa. Tá aqui. Vai estudar isso aqui, porque a partir da próxima semana, tu vais começar a ligar para as pessoas
e fazer elas investirem no banco. Gente, eu me tremi igual uma vara verde. Agora você fala com uma pessoa que ainda estava mudando de vida, que não falava com ninguém. Gente, até hoje eu tenho dificuldade com receber ligação, eu prefiro mandar mensagem. Então eu não gosto. Mas aí, lá no Banco do Brasil, me botaram para atender gente chateada. Então, olha só para você ver que Deus prepara a gente. Mano, eu atendia, por quê? Estão roubando meu dinheiro, a conta está com problema, não sei o quê. Tarará. E eu ficava ouvindo, senhora, na hora, conexão com Deus. Deus me ajude aqui. O que eu falo? Acalma a pessoa. E aí esse gerente jogou esse livrão e ele disse, tu vais ter que aprender a ficar boa em investimento. E tu vais ligar para as pessoas, tu vai convencer elas a investir. Tu vai ter que ver o perfil da pessoa, se ela gosta de investir com risco, se é médio risco, se não tem risco. Para cada desse tipo de perfil tem um tipo de investimento. E lá vai a Suzana. Tipo assim, não tem escolha, tem que encarar, é desafio. Vamos matar mais um leão aí. Fui estudar. Falei, Senhor, faz esse negócio de entrar na minha cabeça. De estudar. E aí começou, ele veio com uma lista. Um monte de gente com dinheiro parado. Então, o que eu tinha que fazer? Eu tinha que pegar aquele dinheiro, calcular, pegar os índices de quanto que estava rendendo cada tipo de investimento, calcular quanto a pessoa poderia ganhar se ela investisse. E assim foi essa a minha estratégia. Então eu comecei, oi, seu fulano, tudo bem? Aqui é a Suzana do Banco do Brasil. Eu vi que o senhor está com dinheiro parado. Então deixa eu lhe dizer, o senhor vai usar esse dinheiro nos próximos meses? Não. Então, o senhor sabia que se o senhor investisse até num fundo, numa renda fixa, tinha um que estava com 700 mil parado lá. Eu falei, se o senhor tivesse investindo numa renda fixa, que está aqui com um percentual de 1%, o senhor estaria ganhando 7 mil por mês. Então, vamos lá, se o senhor não vai usar nos próximos 6 meses, multiplica 6 vezes 7 mil. Quanto o senhor está perdendo? Então, deixa eu lhe perguntar, eu posso aplicar o seu dinheiro? Pode. E, gente, assim, desse jeito, era toda vez, baixava a cabeça e orava. Eu conseguia todas as semanas captar milhões para o banco. Milhões. Porque se eu aplico no investimento, o banco fica com dinheiro em mãos e ele pode lucrar. Uma menina, 17 anos. Tudo que eu fazia lá, o meu gerente via eu orando. Em tudo. Ele viu eu baixando a cabeça. E quando eu saí de lá, o pessoal fez uma festinha para mim, porque o Banco do Brasil é concurso. E eles me deram, eu tenho até hoje, uma menininha de ouro de joelho. Quando saí do Banco do Brasil, o meu gerente me deu uma carta de punho dele, falando que eu era uma excelente funcionária, e tal, proativa, prestativa, não sei o que, habilidosa nas áreas de tal, tarará, tarará. Mano, ele floreou. Com essa indicação, eu fui no Bradesco, aqui ali da BR. E lá eu ia entrar na parte de investimento. Meu pai disse, não, você vai trabalhar na obra. Como assim? 19 anos, a mamãe começou o ministério lá no Jurunas, foi para lá, começou a igreja lá, o papai disse, você vai me ajudar na obra, você não vai ter tempo para fazer essas coisas. E aí eu disse, mas a igreja não tem condições de me pagar, pai. Como que eu vou viver? Deus proverá, minha filha.
E, gente, eu já tinha ido no Bradesco. E eu já estava esperando ser chamada. E eu disse, quando me ligaram, eu disse, não, eu não vou poder ir, eu vou assumir uma outra responsabilidade. E eu comecei a trabalhar na obra. Depois de 5 anos de casada, não podia ter filhos, a médica disse que eu ia ter que fazer um baita de um tratamento, porque eu tinha um problema de micropolicistose, mais não sei o que lá, me passou um remédio horroroso. Fui para casa, tomei 2 pílulas, uma num dia, outra no outro, passei mal para caramba, e aí eu me estressei. Peguei o remédio, joguei tudo num vaso sanitário, e dei um grito, eu entrei no... Eu e o banheiro, a gente tem história. A gente tem história. Porque o banheiro, para mim, é um lugar de oração. Toda vez que eu estou com algum problema, eu vou para o banheiro e começo a gritar, Satanás, eu te repreendo. E aí eu peguei, fui para o chuveiro, meti a mão na minha barriga e disse, em nome de Jesus, tu vai funcionar. Eu não aceito tomar isso, não aceito, eu vou morrer se tomar esse negócio. Eu passava o dia inteiro com vontade de vomitar. Você já pensou viver assim? Deus que me livre. Aí, gente, no mesmo mês, passou 2 semanas, eu engravidei e veio o Rafael. O nome dele é Rafael, porque significa Deus cura. Teve uma época que a gente se meteu no multinível, e aí o multinível não deu certo. Eu conheci um dos últimos que entraram, que foi o Renato. O Renato não sabia quase nada. Eu queria que ele estivesse aqui hoje. Ele não sabia quase nada. Mas eu dizia para ele que ele ia ser grande, que ele ia ser um grande programador. Eu perguntava, ele tentou entrar numa empresa, eu acho que hoje, se a empresa soubesse quem o Renato é, eu acho que estaria arrancando os cabelos. E a gente tinha um sonho, eu, Renato, Débora, na época estava Douglas, Helena, Sandro. E aí a gente falou, então a gente vai continuar isso aqui, vai fazer uma empresa que faça sites. Agora, gente, eu peguei o início da internet. Bem, eu vou falar a minha idade, tá, gente? Eu tenho 44 anos. Não tenho ainda, graças a Deus, cabelo branco, oração. E você pode ver que eu também não tenho ruga, oração. Eu falo, corpo, renove-se, em nome de Jesus, todos os dias. Então, na época, eu peguei e falei, Renato, então a gente vai fazer, tá. E comecei a falar muito, né, sobre essa parte de internet. E aí a mãe da Débora, que era a dona daquela fábrica Juruá, ela disse, Suzana, eu vou lá na CDL. Eu tinha uns 20 e poucos anos, gente. Vou lá na CDL, tu quer ir comigo? Aí eu disse, vou com a senhora. Eu vou com a senhora. Ela disse, tá bom, porque olha, isso que vocês estão oferecendo vai servir para eles, não sei o que, eles são lojistas, porque a CDL, se vocês não sabem, é Câmara de Dirigentes Lojistas, é aquele pessoal que cuida do SPC, sabe? Então, o CDL tem vinculado com eles mais de 1.000 empresários. E aí, ela me levou lá com esse senhor. Vamos lá, eu estou contando para vocês algumas histórias de vida, para vocês entenderem que uma pessoa sem habilidade, que um dia foi problemática, pode chegar em qualquer lugar que Deus quiser que você vá, que só é lugar mais em cima, com oração, relacionamento com Deus. Agora, você quer ser normal, continua sem relacionamento com Deus. Mas eu fui com ela. E, gente, eu morria de medo de tudo. E aí ela se sentou assim, ela estava cuidando lá, ela ia ia ter um evento, ela ia fazer os brindes do evento, ia vir pessoas de fora para esse evento.
Então ela faz sabonetes, ela faz aquele negócio de cheiro, ela fazia um monte de coisa, dessas coisas assim. Aí, tá. O que acontece? Ela pegou, começou a falar, ela disse, olha, eu trouxe essa moça aqui e a minha filha, porque elas querem falar para o senhor sobre questão de internet. E a questão de loja virtual estava começando ainda. E, gente, a ela falando lá e eu aqui orando, o Espírito Santo me ajuda, me ajuda. E aí ele falou, você, moça, você quer falar alguma coisa? Você quer falar, moça? Pode falar. E, gente, eu comecei a dar uma aula. O Espírito Santo baixou em mim. Tchuk! Comecei a falar. Parecia que eu era uma perita. Plá, 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 plá. Eu falei, olha, eu já vi, o percentual de exportação de tal coisa está assim, a gente está ganhando muito pouco nos nossos artesanatos, a gente está ganhando muito pouco, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ele olhou para mim e disse, para. Você palestraria para empresários? Aí eu ia dizer, era igual o Chaves, né? Eu fazendo que não, e a minha amiga disse, palestra? Ela, palestra sim. Eu, mano, tá me metendo em bronca, mano. Aí ele disse, tá bom, então eu vou te colocar na grade. Gente, as palestras e conferências da CDL é só com palestrante internacional e nacional renomado. E o que eu ia fazer lá? Para piorar a situação, vamos piorar. Aí ele olhou para mim e disse assim, olha, mas te prepara, porque são mais de 1000 empresários que vão estar nesse lugar. Vou te encaixar. E ele me encaixou. Vocês lembram de um professor chamado Pachecão, que ele dá palestras e ele ensina cantando? Eu era depois do Pachecão, gente. Era depois do Pachecão e antes daquele comentarista da CNN, o tal do não sei o que, Ricardo Amorim. Vocês não têm noção, eu estava me tremendo igual uma vara verde. O que eu fiz? Gente, eu me batizei com 12 anos. Com 12 anos eu comecei a buscar o Senhor e fui batizada no Espírito Santo. Então eu estava lá atrás do palco, orando e falando em línguas e dizendo, Espírito Santo, me ajuda aqui. Eu não pregava na época, não pregava, eu só tinha feito uma vez na vida uma pregação, tipo, foi para um auditório de encontro. Então vocês imaginem, você vai pregar num ambiente que não é o teu, para um monte de empresário incrédulo. Eu falei, Jesus amado, o Senhor vai ter que baixar em mim aqui. Orei, me chamaram no palco. E, gente, o Espírito Santo me ajudou. Desci daquele palco, fui aplaudido e tal, e quando eu estava caminhando para ir embora, veio correndo o advogado da CDL e disse, ei, moça, vem cá. Eu falei, oi. Ele disse, olha, o presidente quer falar contigo. O presidente da CDL. O presidente quer falar contigo. Aí eu peguei e disse, mas agora? Estava continuando, né, o evento lá. Ele disse, não, sexta-feira vai ter um almoço, você vai lá, almoça com a gente e ele vai te falar algumas coisas, ele quer saber a tua posição. Eu falei, tá bom. Eu fui. E, gente, quando eu cheguei lá, sexta-feira eles reuniam todas as lideranças empresariais. E aí ele olhou para mim e disse, olha, eu vou te colocar como diretora aqui na instituição. Diretora de tecnologia. Você aceita isso? Aí eu já estava fazendo sinais. Não. Aí a Débora que estava comigo disse, aceita? Aí ele disse, você também, falou para ela. Tá, mas eu vou falar para vocês, semana que vem vai ter uma viagem, vocês vão viajar junto com a gente para representar o Estado. Foi bem assim, gente. Que vocês vão representar o Estado do Pará na Confederação, na Conferência Latino-Americana do Comércio. Uau!
E foi assim que começou. E assim comecei a viajar em todo o Brasil. Assim comecei a palestrar pelo Sebrae. Me especializei em fazer essa coisa de network. Eu me lembro que a empresa não estava indo para frente. E aí eu estava lá numa reunião do CDL e tinha uma funcionária da prefeitura que ia divulgar um tal de um edital. E eu estava sentadinha lá e ela disse: ei, eu tenho algo para você. Ela disse: olha, o governo está com um edital pela FAPESP, pela não sei o quê, aí falou dos órgãos lá, ela falou um órgão que é nacional, e é um capital a fundo perdido. Eu disse: o que é isso? É quando o governo investe em você e ele não pega esse dinheiro de volta, não é empréstimo, é investimento puro. O que ele vai querer de ti é resultado, e a gente estava querendo lançar uma plataforma. E aí, gente, ela disse: olha, você vai ter que escrever um projeto. Você sabe escrever projeto? Aí eu fiz assim uma vez. Aí a Débora dizia: ela sabe? Falei: mano, tu é doida, cara? Tu só me bota em bronca. Ela sabe sim. E aí eu fui para uma reunião e, gente, deixa eu dizer para vocês, nunca tinha escrito um projeto, nunca. E a nossa empresa começou e alavancou com 100 mil investido pelo governo. Eu me lembro que quando a gente estava escrevendo o projeto, eu estava orando, escrevendo. Todos eles ajudaram. Até quem não tinha, todos os meninos que a gente estava junto. E assim começou a empresa. A gente conseguiu alavancar a plataforma, conseguiu fazer vendas. Eu comecei a treinar empresas em todo o Brasil. Ai, apóstola, a senhora continuou fazendo a obra? Continuei fazendo a obra, porque o nosso trabalho, a nossa vida, tudo que você é, tudo que você faz, é para o Senhor. Papai até dizia para mim, eu não entendo, eu falei: pai, muito menos eu. Por que Deus quis uma pessoa como eu para esse negócio aí? Que não tinha capacidade nenhuma, mas vocês sabem que foi um preparo para mim me tornar uma pessoa falante e com habilidades. Então tudo eu fazia como um desafio, como um pão que eu ia devorar, orando. Jesus disse: vinde a mim você que está cansado. Por quê? Porque pessoas solitárias, pessoas que são normais, vivem cansadas. Você vai viver cansado. Você sabe por quê? Porque a maldição que ainda está sobre a terra é que você vai conquistar as coisas com muito suor. Então você vai se cansar. Agora, se você tiver relacionamento com Deus e você tiver consciência do teu propósito, você se colocar no lugar de obediência, ouvir aquilo que o teu líder está te direcionando, você vai chegar lá. O Senhor vai te levar numa jornada que cada vez você vai ver que foi Ele, que não tem a ver com quem você é, o que de habilidade você tem, é aquilo que Ele é. Amados, eu posso contar inúmeras histórias para vocês. Pessoas curadas, pessoas libertas. É Deus. Deus. Eu me lembro, gente, na época do Covid, que a gente estava retornando, estava aquela história de ninguém podia subir sem máscara. Vocês se lembram disso? Até o músico tinha que tocar mascarado. Só tirava a máscara quem cantava. E depois metia de novo. E eu estava lá ministrando ao Senhor e de repente o Espírito Santo falou comigo: ora pelo prefeito. Quê? Vocês se lembram que o Edmilson estava morrendo? Que ele tinha sido entubado, ele estava morrendo? E aí a voz falou assim: ora pelo Edmilson. Eu disse: mas Senhor, esse filho do cão? Mas eu obedeço, gente. Amém. E comecei a orar. E sabe por quê? Eu acredito que como ele tem paz, evangélicos oram para que ele seja salvo, e ele ia morrer sem salvação.
Então, eu comecei a orar. Senhor, levanta esse homem, ressuscita ele. Entra agora nesse hospital. Faz ele sair dessa intubação e faz esse homem viver. Em nome de Jesus, assim como nos ensinaram a orar pelas autoridades, eu oro e peço que o Senhor salve ele. Que o Senhor olhe pelas orações que já foram feitas pela salvação dele. Não deixe ele ir sem salvação. E, gente, orei. O Edmilson viveu. Passou 2 semanas desse episódio, eu estava lá no meu quarto, em casa, orando com a Bíblia no colo. E, de repente, meu celular estava aqui, toca o meu celular. Atendo o celular. Quem? A secretária da federação da microempresa. Suzana, deixa eu te dizer, tu foste escalada para uma tarefa especial. Hã? Mas o que é? É alguma viagem? Aí, eu disse, não. Tu sabes que a FAMPEP, ela tem cadeiras no conselho da prefeitura, não sabe? Eu disse, sei. São cargos, inclusive, que são remunerados. É uma briga lá dentro com os diretores para esses cargos. Tem cargo na Juscepa, tem cargo não sei por onde. Ela disse, o presidente está querendo te dar o cargo de conselheira do prefeito. Mano, o celular caiu da minha mão. Eu fiquei chocada. Aí eu fiquei pensando, conta 1, 2, 3. Eu disse, o quê, Lídia? Eu, conselheira do prefeito? Eu não sirvo para isso não, menina. Tá doida? Por que eu vou me sentar lá, conselheira do prefeito, um monte de gente velha e eu nova lá no meio, tá doida? Aí, ela disse assim, olha, Suzana, pensa, não me dá resposta assim, pensa, não sei o quê. Eu disse, tá, me dá um tempo aí, depois eu te respondo. Eu peguei, saí lá do quarto, fiquei atordoada, fui lá no quarto do papai, era bem da porta, bem do lado. Mas, tipo, pai, o senhor sabe o que aconteceu comigo? E ele viu que eu estava chocada, ele disse, o que foi, filha? Aconteceu alguma coisa ruim com alguém? Eu falei, não. Eu estava ali orando, aí o meu telefone tocou, e a fulana falou assim, 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 assim. Aí ele começou a rir. Aí ele disse assim, ué, tu não orou por ele? Ele disse, é mesmo, né, pai? Eu orei, mas eu não quero isso, não. Aí ele disse, faz o seguinte, filha. Eu fiquei insistindo que eu não queria, porque eu não queria mesmo, gente. Até para entrar nos órgãos tinha que entrar vacinado, estava cheio de onda dessas coisas, eu não queria. E aí eu liguei para a Lídia e falei o que o papai me sugeriu fazer. E eu falei para ela, olha, eu não vou pegar a primeira cadeira, me coloca como suplente. Se a pessoa que vocês escolherem não participar das reuniões, eu vou lá e participo. Mas eu não quero essa responsabilidade. Eu sou pastora, eu tenho tantas coisas que eu faço, eu não quero essa responsabilidade. Mas, amados, quando você ora, Deus te surpreende. Você está ouvindo o que eu estou falando? Eu estou te dando um conselho para te mudar a tua vida. A tua vida tem que ser de oração. Orar sem cessar é você trazer tudo. Deus direcionar a tua vida, Ele ser dono da tua vida e você tem relacionamento com Ele. Você conhecer Ele de verdade. Você não servir o Deus do teu líder, você servir o Deus que você conhece. Nós servimos o Deus dos nossos pais, mas que também é o nosso Deus. Essa tem que ser a tua verdade. Você está ouvindo, jovem? Fala para o irmão que está do teu lado, vai orar. Você está entendendo como esse conselho é um conselho grandioso? Foi assim quando eu falei, Senhor, eu preciso orar e ver as coisas acontecer. E aí foi assim que Deus começou a me dar dons para curar. Foi assim que eu comecei a cantar e ministrar melhor. Gente, eu passei anos orando para o pai dizer que nunca estava bom. Foi assim que eu comecei a pregar, porque eu não me via capaz. Foi assim que eu assumi o pastorado. Sempre na oração. Gente, quando eu assumi o pastorado, eu estava com 20 anos, gente. 20. Eu falei para vocês, tudo comigo é novo.
E aí, eu tinha discípula de 60 anos, cara. Toda vez que eu ia para o discipulado, eu tinha 2 discípulas muito rebeldes, elas tomavam a lição da minha mão, e toda vez eu voltava para casa, dobrava o meu joelho, chorava e dizia: Senhor, me ajude. E hoje, essas pessoas continuam comigo, são pastoras abençoadas. Pergunta se quer me deixar. Oração muda tudo. A oração faz você cumprir o seu propósito. Deixa eu te dizer, você está na terra para fazer coisas grandes, mas não sozinho. Porque tudo que Deus planejou para você é tão grande que precisa de você aprender a andar com o Paráclito, que é o Espírito Santo. Nesse mesmo texto que eu citei, que Jesus falou: vinde a mim, ele fala: tomai sobre vós o meu jugo. Que é jugo, gente? É aquela canga que colocam no boi, aquele aparelho que coloca no boi. Então um boi que era sozinho fazendo um trabalho, começa a trabalhar com o outro. E naquela época funcionava assim: colocava um boi novo e colocava um boi velho, mais maduro, que ele já sabia o trabalho. Então aquele boi mais velho conduzia o boi mais novo que tinha força. E Jesus falou: ei, toma o meu jugo. Tem que andar junto com o Espírito Santo. Tem que andar junto, não é Deus trabalhando para você, é você entender que Ele é teu Senhor. Mas apóstolo, eu sou tão novo, sou tão nova. Justo, você está na fase de construir a vida, está na fase de conhecer muito mais Deus e deixar Ele te mudar, te moldar, te fazer crescer e te direcionar para o teu propósito. Você está ouvindo? Aqui tem pessoas que serão médicos, aqui tem pessoas que serão empresários, aqui tem gente que vai ser pastores. Advogados. Deus tem planos para você. Você é reino. Nós só funcionamos como equipe. Se você ficar sozinho, você não vai ser ninguém. Mas se você aprender a pegar essa parelha com o Espírito Santo, tomar o jugo, andar com Ele, relacionamento, oração. Oração não é a última coisa, oração é a primeira coisa. Deus me ajuda. Teve um homem que uma vez pediu ajuda até quando ele estava com falta de fé. Ele disse: Senhor, me ajuda na minha falta de fé. O Senhor pode edificar a tua fé. Mas você precisa aprender a orar. Anota aí. Ponto 2. Olha, pode levantar a placa para mim, viu? Não? Tá bom. Anota aí. Vai ler a Bíblia. Fala sério, quanto tempo você tira com a tua Bíblia? 0? Menos 1? Quanto é? Hein? Uau, uau? Você tem poder para fazer alguma coisa? Romanos capítulo 1, versículo 16 diz assim: não me envergonho do Evangelho. Anota aí, Romanos 1,16. Porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego, e ele vai falando. E tal, e toda a Judéia, Samaria, tarará, tarará, tarará. Poder. Para quê? Para te salvar. O Evangelho salva. O Evangelho é o poder. Falo para vocês que a igreja está carecendo de evangelho dentro. Todas as vezes que eu me vi encurralada
O que é que o Espírito Santo me lembra? A palavra que eu leio. Um dos textos bíblicos que eu mais gosto é Josué capítulo 1. Abra aí comigo, Josué capítulo 1, versículo 8. Leia isso aqui, que isso aqui tem que ficar na tua vida. Josué capítulo 1, versículo 8. Diz assim: não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Quem quer ter um caminho próspero? Quem quer ser bem-sucedido? Então não cesse de falar da palavra. Medita nela. Não é só simplesmente ler, é pensar, é refletir, remoer. Ah, apóstola, mas sabe, é que eu tenho preguiça, justo, porque você come muita porcaria. Tem gente que está intoxicada, igual o menino do buchão, cheio de comida maligna no bucho, no espírito. Ah, por isso que você está em depressão. Eu vou te falar, você quer sair da depressão? Leia a sua Bíblia. Porque para você sair de uma realidade, você está olhando ali para uma realidade, eu sou pequeno, eu não presto isso, aquilo, outro, tarará, nada vai dar certo, para você sair dessa realidade, você tem que entender o que Deus fala a teu respeito. Por isso que o Evangelho é o poder para te salvar. Para de mimimi, vai ler a tua Bíblia, deixa de ser preguiçoso. Dá um pedala Robinho aí na pessoa que está ao teu lado, vai ler a tua Bíblia, cara. Sabe, tem gente que se alimenta da palavra só uma vez na semana, só vai no culto no domingo. E é só domingo que abre a Bíblia. A Bíblia tem poeira, gente. Ela assim. Aí quer ser bem abençoado, quer ser bem sucedido. Tá ruim, hein? Deixa eu te dizer, você tem que remoer a palavra e fazer aquilo que o Senhor está direcionando. E aí você vai ser bem sucedido naquilo que você fizer. Mas tem que ler a Bíblia. A palavra, o Senhor vai te direcionar quando você lê a sua Bíblia. Tem gente aqui que não sabe o que é da vida. Vai ler a sua Bíblia. O Senhor vai falar com você. Espera, pode esperar, que Ele vai falar com você. A igreja está precisando de pessoas com palavra dentro. Quando você ora, a palavra é a oração mais poderosa. Essa semana mesmo, gente, uma menina, uns 3 meses atrás, tinha entrado em contato comigo. Ela tinha a vida arrasada do médico, que ela não ia poder mais ter filho e tal, e essa menina é rebelde pra caramba. E aí ela pediu para me orar por ela, e eu fui orar muito contrariada. Muito contrariada. Aí eu disse: Senhor, eu oro por essa pé de valsa. O Senhor teve tanta paciência comigo, me ajude a ter paciência com ela. E peço que o Senhor a cure. O Senhor falou na sua palavra assim, assim, assim. Eu comecei a repetir a palavra. E essa jovem me mandou, ainda essa semana, fui curada. Curada. Eu estava lá em Florianópolis, na casa do meu sogro, me liga uma menina desviada, ela estava no Maranhão, se cortando todinha. Ela me mostrou como estavam os pulsos, as pernas. Eu falei: filha, o que você está fazendo?
Gente, ela tinha fatiado toda a perna dela. Falei, querida, comecei a pregar para ela. E ela se meteu, ela estava numa enrascada, ela viajou com o pessoal vendendo negócio de telefonia e o cara abusou dela. E ela se levantava no meio da noite totalmente possuída e se cortava todinha. Que geralmente as pessoas quando fazem isso, elas não estão em si, elas nem sentem dor. Elas estão tão focadas na sua própria dor que Satanás toma conta da mente. E eu falei, querida, leia a sua Bíblia. Fiz uma oração com ela, preguei, ela reconciliou. E ela disse, e agora? Eu estou aqui sozinha. Eu falei, vamos orar. Ela conseguiu uma carona e voltou para a cidade dos parentes dela, e ela voltou a Belém. Ela está congregando hoje. Hoje é uma bênção essa moça. Mas, para ela ser liberta, para ela dar tchau para a Gilete, ela precisou ler a Bíblia dela. Ela precisou mudar. Aqui, ó. Você só é transformado pela renovação da tua mente. Você está ouvindo, jovem? Está ouvindo aí? Oi! Leia a sua Bíblia. Não tem... As pessoas chegam com a gente querendo que a gente pegue a varinha mágica e dê na tua cabeça. Pacte, muda. É palavra, filho. A palavra desenvolve o teu espírito. A palavra mata a tua carne. A palavra faz você obedecer ao Senhor. A palavra é mudança, transformação de vida. Renovação da tua cabeça. Hoje, gente, tem eu vi o apóstolo Manuel, estava ouvindo no carro, vindo para cá. Tem uma multidão de anjos e demônios brigando pela tua obediência. Se você não tiver palavra dentro de você, você vai obedecer alguém. E eu vou te falar, esse alguém tem chifre. Pergunta para o irmão que está do seu lado, quem será que é? Você recebe ofertas de alimentos através de redes sociais, através da internet. Gente, hoje a gente está vivendo até no mundo de IAs. Inteligência artificial. E daí para pior, tá? Vai desenvolver cada vez mais. E é muita coisa que te oferecem. Pensamentos liberais, pensamentos feministas, pensamentos... É pura liberalidade. O que tem? Você já ouviu isso? Se fosse a minha avó, diria assim para você, tira a calça e vai no trem. Que agora a juventude está com isso na boca. O que tem? O que tem? Eu vou te falar, há caminhos para o homem que parecem caminhos de bem, mas no final é caminho de morte. Você precisa aprender o que está escrito nessa Constituição aqui. Isso aqui é a Constituição de um reino, de um povo. Aqui está todos os teus direitos, os teus deveres. Aqui tem poder para você ser incrível. Tem gente que declara, o Netflix é o meu pastor e nada me faltará. Viciado em dorama. Agora pergunta, quanto tempo tira com a sua Bíblia? Não? Gente, dá vontade até de se benzer, mano. E aí eu olho para cá, vejo um monte de gente com potencial. Mas você sabe o que Jesus falou? Que a gente não liga, não acende uma luz para colocar debaixo do alqueire, do móvel. Debaixo da tua cama. Aí um monte de gente, crente secreto, que tem medo de... Gente, eu entrei na faculdade com 15 anos. Todo mundo sabia que eu era crente. Você sabia que até os viciados da minha sala, eu ensinava a todos, e todos se formaram. Você precisa transparecer quem Jesus é.
quem Jesus é. Você sabe o quão incrível você pode ser? Você tem o Espírito Santo para andar junto contigo. Você tem os anjos. Gente, os anjos estão a serviço daqueles que hão de herdar salvação. Eles escutam o comando da palavra de Deus. Essa palavra é tão poderosa que quando você fala, os anjos vão lá e executam. Quantas vezes lá na igreja eu orei e disse: anjos, vão buscar nossas bênçãos. E pessoas que estavam com dinheiro travado começaram a receber. Mas você tem que conhecer a palavra. Satanás tem pavor da palavra. Ele treme pela palavra. Se você não souber a palavra, você vai ser enganado. Você vai ser um fracassado. Aquilo que o mundo te lançar de babucho, você vai acreditar. Tem muita nojeira sendo lançada, gente. O que tem você mudar a tua natureza? O que tem você andar de qualquer jeito? Deixa eu te dizer, quando eu olho uma pessoa andando toda mundana, é porque o interior está todo podre, mundo. E deixa eu te dizer, a palavra diz que quem quer ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Agora, se um Deus tão poderoso fez nós, seres humanos, tão complexos, você quer ser inimigo de um Deus assim? Ou você quer ser filho dele, de um pai poderoso? Ser uma pessoa incrível, que pode ser um conquistador, abençoador. Quando a gente fala assim, vai ler a Bíblia, as pessoas querem, tipo, apóstola, me passa sua unção. Filho, não dá para passar relacionamento, caramba. Não dá. Deixa de ser besta. A tua jornada, para ela ser incrível, depende do relacionamento que você tem com Deus. E quando a gente ora, a gente fala com Ele. E quando a gente lê a Bíblia, Ele fala com a gente. Não dá. Então você tem que reagir. Coloca um despertadorzinho, vai ler a tua Bíblia. Sabe, eu quero que vocês saiam daqui com essa coisa no coração. Não tem outra forma de você cumprir o teu propósito aqui na terra. O teu propósito não é ser qualquer um. Cada um aqui tem um propósito. Eu tenho o meu, vocês têm o de vocês. E você faz parte de um corpo que precisa alcançar um propósito maior. Ou vocês não querem Ananindeua para Jesus? Cutuca o irmão que está do seu lado e fala assim: eu quero Ananindeua para Jesus. Para você ter poder, tem que ter palavra aí. Quando Jesus foi tentado por Satanás, o que foi que ele falou? Está escrito. Está escrito. E Satanás vinha com engano e ele tentou perverter a palavra e Jesus dizia: está escrito. Você quer saber como você vence do diabo? Leia a sua Bíblia. Quando o diabo vier falar coisas para você, você diz: Satanás, está escrito. E ele rasga fora. Resistir o diabo e ele fugirá de vós. E o último conselho que eu vou dar para vocês é: se coloquem em lugar de obediência. Mateus capítulo 10, versículo 41 e 42.
Eu vou ler aqui na versão NVI. Diz assim: quem recebe um profeta como profeta, receberá recompensa de profeta. Quem recebe um justo como justo, receberá a recompensa de justo. Em verdade lhes digo que quem der, mesmo que seja um copo de água fria, a um dos menores dos meus discípulos, não perderá a sua recompensa. Não perderá sua recompensa. Se coloque em lugar de obediência. Vocês sabem, nem todas as vezes eu queria obedecer. Às vezes a gente, na nossa imaturidade, a gente acha que sabe, mas você sabe o que eu sempre fazia? Eu obedecia mesmo assim. A palavra de Deus nos diz que quando a gente se coloca em lugar de obediência e aprende a reconhecer quem é um profeta é a boca de Deus, é quem representa Deus, é uma autoridade. Então, se você honra uma autoridade como autoridade, você escuta. Sabe, eu tenho ensinado para os jovens, vocês têm que querer líder pancada. Não aquele líder mimimi que só fica assim, queridinho, chora, querido. Mas você tem que querer como às vezes sobe aqui o apóstolo Léo, de dar-lhe uma lapada. Porque foi assim, o meu pai me fez sempre sair do lugar. E eu sempre o honrei como profeta. Se você honrar as autoridades, se você aprender a ouvir, gente, deixa eu te dizer, é bom ser repreendido. Isso é um negócio bem estranho de ouvir, né? Porque significa que alguém está cuidando de você para você chegar no ponto final. Sabe, hoje está muito mimimi, se fulano não fala comigo, não sei o quê, não vou para a igreja, se não falar no tom queridinho da vida, aí se chateia. Um monte de gente fraca, cheio de mimimi. Deixa eu te dizer, sabe quantas vezes você vai ser incrível? Nunca. Você tem que aprender a ouvir a voz de Deus. Pega, escuta, reflete. Tem que mudar? Muda, cara. Vocês acham que a gente como líder gosta de repreender alguém? Eu detesto. Esse negócio de, vai lá com a apóstola que ela vai te dar uma lapada. Eu detesto isso, gente. Mas a gente corrige, sabe por quê? Porque a gente ama. E é difícil, às vezes, estar aqui no altar e olhar para uma plateia de gente que era para já estar sendo incrível. A jornada com Cristo já deveria ter começado, olha o tempo. Mas quantas vezes vocês já escutaram do apóstolo, da apóstola de vocês, para vocês irem orar, para vocês buscarem o Senhor, para vocês se moverem e evangelizar? Vocês são jovens, aí não cuida de nada do reino. Como é que você quer que Deus cuide da tua vida? Acorda, filho. Satanás está te enganando. É bom ser repreendido, porque só assim você sai do lugar, desse lugar de conformismo, dessa coisa de que você não é nada. Eu não sou nada. Tirei o Espírito Santo de mim, eu não sou ninguém. Mas o Espírito Santo está disponível. Buscar-me-eis e me encontrareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Está na hora de acordar. Se submeta. Escute a palavra. Eu vou falar porque isso foi a minha vida inteira. Eu aprendi a amar a repreensão e como me faz falta. Como eu sinto falta. De sentar à mesa
E às vezes ouvir: filha, melhora isso aqui, filha, faz assim. Sabe, aqui tem um monte de gente que tem sido repreendido para você ser melhor e fica com mimimi. Deixa eu te dizer, se ninguém repreende você, vai atrás de um líder que te repreenda. Vai lá: apóstolo, manda brasa em mim, o que eu preciso fazer para melhorar? Faça uma pergunta para você mesmo. Você quer entrar no propósito? O que você pode fazer pela tua comunidade? O que você pode fazer pelas pessoas que te cercam? O que você pode fazer pela tua igreja? O que você pode fazer pelo reino? Você é reino. Assuma a tua identidade. Esteja na posição correta, que é a posição de obediência. Honre os seus profetas. Você nunca vai deixar de receber uma recompensa de profeta. Aquilo que ele declarar na tua vida vai acontecer. Sabe, às vezes tem pessoas que não nos honram e vêm: libera uma bênção aqui. Você quer receber a bênção? Sim. Às vezes a gente precisa falar, ou que eu falar, o apóstolo de vocês falar, acontecer. Honre como um profeta, como alguém que representa Deus. Não seja aquele que está na fofoquinha. Aí fala mal do pastor, está lá no meio. Fala mal do apóstolo está lá no meio. A palavra de Deus diz: bem-aventurado o homem, Salmo 1, que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Você sabe que, se você prestar atenção, vai piorando a situação. Primeiro escutou, depois se deteve, e depois sentou na roda ali. E ele fala aqui também das pessoas que estão do lado de vocês. Honre os irmãos. Seja aquele que é o primeiro a incentivar. Seja aquele que primeiro que corrige em amor, que ajuda, que levanta, que diz: vamos lá. Não desista das pessoas. Ore até as últimas consequências. Mande esse demônio soltar a pessoa. E você vai receber recompensa de justo. De filho de Deus. E ele falou que até se você der um copo d'água para um pequenino, você nunca ficará sem recompensa. Nunca. Filhos, como eu gostaria que vocês reagissem a essa palavra. A gente, como líder, como a gente gostaria que todo mundo alcançasse o seu pleno potencial e cumprisse o seu propósito na terra. Sabe, você tem que reagir à palavra, tem que pegar a palavra para obedecer. Por favor, se levante. Eu sei que talvez você hoje esteja se olhando como eu me olhava, tão sem habilidade, tão vazia de tudo. Mas sabe, o Espírito Santo, ele será na tua vida tudo aquilo que você precisa. Se você aprender a acionar em oração, ouvir a palavra, direcionamento, a voz vai falar com você: esse é o caminho, ande por ele. Não tem nada mais prazeroso que você receber revelação dessa palavra. Revelação, o livro de Provérbios diz que é coisa para reis, para aqueles que cavucam, que cavam, que vão fundo. Eu não sei se você tem sido a força da sua igreja, mas eu te convido para reagir ser. Apóstola, sabe, eu não tenho tempo. Tem sim. Já fui mãe, já trabalhei na igreja, fora da igreja, a gente consegue tempo para buscar.
Mas aonde está o seu prazer? O grande problema é que se você for cheio de porcaria, você não vai ter fome pelas coisas de Deus. Então está na hora de se esvaziar. Sabe? O que eu tinha para falar para vocês é isso. E eu espero, de coração, que a palavra fique no coração. Sabe? Que vocês se lembrem de cada palavra que tem sido pregada aqui, que a voz ecoe na cabeça de vocês. Por favor, não seja qualquer um, seja incrível. Esse último ponto que eu te falei, você sabe o que ele gera na tua vida? Autoridade. Ler a tua Bíblia gera poder. Oração gera relacionamento. E se submeter gera em você autoridade. Você pode mandar o diabo sair, ele vai sair. Você pode mandar a doença embora, ela vai ter que ir embora. Você pode mandar o corpo melhorar, ele vai ter que melhorar. Autoridade. Quer saber o segredo da autoridade? Se coloque debaixo de autoridade. E peça, por favor, se você vê alguma coisa em mim, fale para mim, me ajude. Ore. Ore com essa pessoa, ore com seu líder. E que cada dia vocês sejam melhores. E cumpram todo o propósito que Deus estabeleceu para vocês. Vamos ficar de pé.